Reni se meteu em política de novo. Era sempre assim. Nessa época, ele teve que se mudar para as fazendas, as terras do Paulo Farreni. Era do outro lado do rio, saiu das terras dos Osórios. Mas a amizade das crianças com o pessoal da fazenda, dos Osórios, continuava. Osmar pegava alguns trabalhos braçais nas terras do João Andrade e punha os meninos pequenos ainda para desempenhar as tarefas. Isso foi indo até que Paulo Farreni reivindicou o Zé para levar os burros de tropas de leite no laticínio da cidade, lá em Santa Rita, distante dali uns 5 quilômetros. A princípio até que Zé gostou. Ele ia montado na garupa de um dos burros e na volta ele vinha jogando bolinhas de gudes. Era um mata-mata. Os burros iam pastando pela estrada e Zé, com os outros meninos que saíam da escola, ao meio-dia iam brincando pela estrada fora até a entrada da fazenda. E nessa época morava do outro lado do rio, na beira da estrada que ia para Rio Preto, a família de um menino de nome Aristides. E esse garoto, ele era o caçula da família e ele era briguento. Ele gostava de bater em todo mundo. E Joaquim era o saco de pancada dele, porque Joaquim era bem pequeno. E aí, sempre era assim. Quando o Zé encontrava o Aristide, era briga na certa. E era sempre as mesmas coisas todos os dias. Zé batia nele até sangrar. O pai desse menino ficava furioso. Até que um dia, ele pegou uma espingarda e foi até a casa de Geraldinha para matar o Zé. Quando chegou no terreiro, gritou para Geraldinha: "Ei, comadre, cadê seu filho? Eu vou estourar os miolos dele. Estou cansado de ver ele tirar sangue no meu filho." Geraldinha veio até o terreiro. Ela sorria de tão nervosa. Não sabia o que dizer. Ela estava apavorada e teve medo de que o homem invadisse a casa dela à procura do filho. E bem que o Zé estava lá dentro do quarto, espiando pelas rachaduras da parede o valentão. O sorriso da mulher desarmou o homem. Aí ele ficou mais calmo, mas mesmo assim ele ofendeu ela, a família dela, os filhos, xingou, sapateou no meio do terreiro, ameaçou e pegou a espingarda e deu um tiro na cabeça de vaca, que estava enfiada numa forquilha perto da tronqueira. E saiu dali xingando, reclamando, soltando fumaça pelas ventas. Por vários dias, o menino, o tal do Aristide, não saiu de casa para curar os hematomas nas fuças que havia apanhado. E Zé continuou a levar os burros com uns latões de leite. E assim seguia a vida. E aconteceu que quando o Zé estava lá na fazenda, ele ia na fazenda do Paulo, tinha lá um irmão desse Aristide, o Tião, trabalhando, fazendo calçamento do curral com um paralelepípedo. E aí esse irmão começou a humilhar o Zé. Começou a falar bobeira, começava a provocar. Aí ele tinha muita raiva do Zé bater no irmão dele. E esse já era um homem adulto de mais de 18 anos. E ele começou a provocar, falar besteira. Claro que a vontade dele era espancar o Zé, comer ele no pescoção, mas não podia, porque tinha muitas pessoas por ali, no retiro, principalmente o Gonçalves, que era grande amigo do Zé. E a provocação vai, provocação vem, e o Zé é acuado por esse tal de Tião, que era bem mais velho, e o Zé só tinha 9 anos. Aí Zé, se vendo acuado, sem como se defender daquele brutal homem, Zé pegou um paralelepípedo e ameaçou jogar no rapaz. Aí é que ele provocava mais, ele gritava: "Joga, joga, se você for homem, joga, que eu vou quebrar tua cara, moleque." Aí Zé pensou, olhou a distância entre ele e o cara, mediu bem e jogou. O rapaz até que tentou pular, mas era muito esperto. A princípio,
Ele fez que ia jogar, mas não jogou. Quando o cara deu aquele pulinho, foi que Zé jogou. E foi bem nesse lugar onde o Tião colocou o pé que o bloco atingiu no dedão do pé dele direito, esmagando todo o dedo. O homem gritou um murro de dor e voou em direção do menino. Zé não esperou. Ele vazou por debaixo da cerca do curral e ficou prensado entre o touro que estava no curral e o homem furioso. Tião gania de dor e gritava: "Eu vou te matar, moleque desgraçado!" E Gonçalves, quando ouviu aquela gritaiada, veio correndo e se pôs no meio dos dois, gritando: "Primeiro terá que me matar, primeiro de tudo. Você vem provocando, xingando, ameaçando essa criança há muitos dias. Ele só se defendeu e você pediu para jogar. Você pediu, ele jogou. Agora, se você pôr a mão nele, você vai ter que bater nos homens tudo que está aqui no curral. Porque tu não está vendo que ele é uma criança?" E aí os outros homens tudo vieram para perto para ver a briga. Claro que Zé tremia de medo. Ele não havia pensado nas consequências dos seus atos. Mas a sua sincera amizade lhe valera aquela defesa. Todos ali gostavam dele. Ele era uma criança educada. Claro, ele era de menor e o homem adulto estava provocava ele há dias. Aí Tião recuou com o pé ensanguentado, foi levado para casa e por vários dias não voltou ao trabalho. E desde esse dia, nunca mais a família do Aristide e Companhia Limitada provocou o Zé. Cessaram as provocações em todo o retiro. Nem os outros que às vezes fazia deboche, piada com a pobreza do Zé, nunca mais ninguém provocou. As pessoas agora viam que o Zé tinha um defensor, o Gonçalves. Esse era um homem muito forte, alto, rude. Ele era solteiro. Ele não tinha nada a perder se precisasse matar alguém, uma pessoa. Claro, ele era de paz, mas um soco dele fazia o cara voar longe. As crianças de Osmar cresciam e ele envelhecia e cada vez mais ranzinza, enjoado, grosso. Haviam na casa 2 meninos pequenos, menores. E esses 2 menores, o João e o outro moleque, chorava. Chorava à noite, chorava de fome, chorava de frio, chorava de tal de assadura, chorava de tudo, porque criança chora. E esse choro muito irritava o Osmani, por demais. Ele não tinha paciência, ele não gostava, aquilo incomodava, ele não tinha sossego. Aí então o que ele fez? Ele pegou e fez uma cama para ele, fora do quarto, fora de perto da esposa, fora de perto das crianças, num pequeno rancho que tinha assim, apartado do resto da casa. Ele não suportava a proximidade das crianças. A esposa, coitada, é que se virasse com os meninos, com as necessidades deles, com o choro, com a doença, com a febre, com o dente nascendo. Ele não queria nem saber. Nunca Osmar pegava uma criança no colo e ajudava a esposa. E Zé, coitado, ainda aí com 9, 10 anos, ele trabalhava como se fosse um homem adulto. E com ele carregava o irmãozinho Joaquim. Eles se divertiam junto para fazer as travessuras, eles pescavam, tomavam banho no rio, um rio perigoso, que é o Rio Preto. Juntavam bolinhas de gude nos troncos das bananeiras. Eles dois jogavam e guardavam as bolinhas lá na bananeira. Um certo dia, Osmar estava irritado e ficou irritado com as crianças brincando no terreiro, jogando bolinha. O que ele fez? Ameaçou os filhos, foi lá na bananeira com uma cesta, encheu a cesta de bolinha e jogou no rio. Fez isso várias vezes. Era um domingo à tarde, as crianças não precisavam trabalhar, estavam brincando, mas ele jogou tudo no rio, deu mais ou menos umas 5 viagens de cesta cheia de bolinha de gude e jogou tudo fora. Passou um tempinho e as crianças contraíram sarampo. Eles não sabiam de quem eles foram infectados da doença. E a pobreza deles, a miséria, fez com que a doença se tornasse muito grave. Convalescentes da doença, as crianças, agora já pré-adolescentes, foram buscar um pouco de fubá na casa do fazendeiro que ele doou. Falou, comadre,
manda as crianças ir lá buscar. Aí as crianças foram buscar lá um pouco de fubá. E no caminho, Zé e Joaquim, que estavam convalescentes do sarampo ainda, com muita fome, eles abriram o saco de fubá e comeram o fubá cru, de tanta fome que eles estavam sentindo. E aquilo fez muito mal para os dois. E Joaquim, infelizmente, não aguentou e morreu. Foi algo muito terrível. Ele era o terceiro filho de Geralda, que morria por causa de fome. Primeiro foi Lourdinha, a bebezinha, depois aquele aborto que ela perdera com a roupinha que ela vestira da criança que havia falecido, mas o certo é que a criança morreu porque a mãe, ela abortou, porque a mãe estava com fome. E agora Joaquim, um menino já quase pré-adolescente, e foi o Zé, o irmão que mais sofreu com a perda desse garoto. Nessa época, Zé já não trabalhava mais como tropeiro do fazendeiro. Havia se rebelado por causa de um tecido para um colchão que o fazendeiro não quis lhe vender no armazém que eles têm. Lhe foi negado a compra, dizendo que o que ele trabalhava não pagava tantas compras assim. Desde esse dia, Zé nunca mais levou os burros da tropa de leite, mesmo Paulo Farrene ameaçando a expulsá-lo da fazenda. E agora, sem trabalho, Zé passava os dias a cuidar da horta, pescar e vadiar, até que alguém lhe disse para aprender uma profissão, porque ele não ia até a obra de um tal de seu João, que ele estava construindo, e pedia trabalho. Assim ele ia aprender uma profissão e ganharia algum dinheiro. E foi nessa época que Zé procurou o trabalho com seu João, que o menino Joaquim havia morrido. Zé agora trabalhava em Santa Isabel junto com os peões do seu João. Condoído com a miséria da família, seu João sempre levava uma sacola de compras quando voltava para casa, de Santa Isabel para Santa Rita, para a empreitada que havia pegado. E aconteceu que nesse dia o seu João passou na casa de Osmani e Geraldinha com a sacolinha de compra que ele havia comprado de Santa Isabel. E foi nesse dia, já ao cair da noite, que seu João viu o Joaquim morto na cama. Já fazia vários dias que Zé não ia trabalhar em Santa Isabel. Às vezes eles pegavam carona e seu João ia a pé, de Santa Rita até Santa Isabel. As cidades são próximas, aí distante uns 8 quilômetros uma da outra. Quando o seu João, o patrão, chegou na casa de Geraldinha, ela estava chorando, desesperada. Aí seu João quis saber o que tinha acontecido. Aí ela chamou o seu João lá dentro e mostrou sobre o lençol na cama o filho morto. Era quase 6 horas da tarde, a casinha estava às escuras, sem uma vela ou lamparina. Zé e Vina em outra cama, tão doentes quanto Joaquim. Seu João partiu às pressas, tomou as providências para o enterro, trouxe comida para a família, deu dinheiro e foi para o seu trabalho. Quando chegou no final de semana, Vina estava bem, mas Zé estava pior. E agora o pavor de perder o outro filho tomou conta de Geraldinha. Ela não sabia o que fazer, dinheiro eles não tinha remédio, não tinha nada. Não teria como salvar o outro filho doente, e aquele era o único que trabalhava. Geraldinha, então, desesperada, pediu a Vina: vá à casa do seu João, pelo amor de Deus, e pede para ele dinheiro para levar o Zé para outro lugar, para Rio Preto, ou ele também vai morrer. Zé estava apavorado, com os olhos esbugalhados, a fraqueza nas pernas. Ele esperava a morte chegar. Lutava desesperadamente contra as dores no peito, a respiração difícil. Queria viver, sabia que se morresse, o que seria do resto da família. À sua maneira, ele amava sua mãe e seus irmãos e também o seu pai. A imagem que ele tinha de ver ali o último suspiro do irmão Joaquim não saía da sua mente. Havia perdido o irmão, o amigo, o companheiro, de horas de trabalho, de folguedos. Não tinha nada.
A única coisa que ele podia chamar de seu era o irmão, apresentar, esse é o meu irmão, e ele havia perdido. Ele não tinha mais nada, ninguém na família tinha nada. Se tinha, era uns aos outros. E seu João arrumou o dinheiro e deu o dinheiro à Vina. Ela levou o Zé. Ele se tratou e sobreviveu. Voltou para casa, vencer a morte mais uma vez. Essa era uma das vezes em que se safara. A primeira vez, quando nasceu ao ter hemorragia umbilical. A segunda foi quando pulou do trem. A terceira, quando o boi jogou pelos ares no curral, rasgando-lhe a coxa com uma chifrada. E a quarta vez, quando uma cobra o mordeu no pé, quando atravessava um brejo ao vir do trabalho. E agora se safara do sarampo. Ele era mesmo um privilegiado. Sobrevivera à fome, à miséria e os percalços da vida. Zé presenciara tanta coisa que seus irmãos não vivenciaram. Nem sabem de certos acontecimentos que endureceram o seu coração para que conseguisse sobreviver. Grandes cicatrizes se formaram em sua personalidade, queloides que nem o conforto, o tempo e a abastança conseguem destruir. Aos 18 anos ele foi para o exército, queria ser soldado, mas sua mãe não queria. Tinha medo de farda, da vida militar. Zé teve boas ofertas de um médico para ir ao Rio de Janeiro, ser aluno da Escola Militar de Aviadores. Mas Geraldinha chorou tanto, implorou o filho que não fosse. Era perigoso pilotar avião, ele iria morrer se voasse naquele troço. E Zé acabou por desistir dos seus sonhos. Que erro! A mãe não pensou a longo prazo. Seu filho seria alguém na vida, mas sua visão, coitada, era tão pequena. O pai de Zé não deu um só conselho para o filho seguir em frente ou desistir, nada. Sem o apoio paterno, ele ouviu as lamúrias da mãe, desistindo. E esse doutor Américo, um dentista, ficou decepcionado com a desistência dele. Sabia que o rapaz não tinha noção do que estava perdendo, mas a vida continuou tão pobre quanto antes. Era a segunda vez de chance que alguém poderia lhe dar e Zé perdeu. A primeira foi achar o dinheiro. A segunda foi que o doutor arrumaria tudo para ele ir para a escola militar e ele desistiu. Aí ele foi para o exército, mas foi dispensado por ser arrimo de família. Zé chegou até ir para Valença, receber a farda, raspar a cabeça, mas desistiu por causa da mãe e dos irmãos e voltou para casa. Foi nesse tempo que eu o conheci. Ele trabalhava para o meu pai. Meu pai era aquele seu João que ele havia procurado. Eu nem sabia que ele já conhecia meu pai e trabalhava aprendendo a profissão. Era lá para Santa Isabel, longe de casa, então eu não sabia. E foi aí que eu me apaixonei por ele e ele por mim. Quando meu pai descobriu, foi o fim do mundo. Meu pai o mandou embora, o expulsou da cidade, o perseguiu até que ele teve que sair da cidade, pois seus amigos não davam serviço a ele em solidariedade a meu pai. Geraldinha agora se viu de novo no sufoco. O filho manifestou o desejo de ir embora para uma cidade grande. Vivina já trabalhava na cidade de Barra Mansa. Ana trabalhava na casa da Dona Itália, em Santa Rita, e logo depois foi para a casa do custódio em Barra Mansa, para ajudar a esposa do custódio em serviços da casa. Só restava agora com Geraldinha, a filha Joana, pré-adolescente, João e o filho amado Joaquim, que era ainda pequeno. Osmani agora plantava e colhia aos domingos, levava as cestas cheias de produtos da terra